Olá, pessoal. Trago o resumo do capítulo 72 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 7 de novembro. Lucrécia diz a Juliano que vai ter um filho. Juliano fica eufórico, diz que eles vão ter um bebê e isso é maravilhoso. Lucrécia começa a chorar e diz que não sabe se o filho é dele. Surpreso, Juliano diz que ela disse que entre aquele infeliz e ela nunca houve nada. Lucrécia então confessa a Juliano que Carmelo a violentou. Juliano fica furioso e diz a Lucrécia que sente muito, mas isso ele não vai deixar passar e sai atrás de Carmelo na fazenda. Desesperada, Lucrécia diz a Delfina que Juliano saiu correndo dizendo que ia matar o Carmelo quando soube o que ele fez com ela. Rosário vê Lucrécia chorando e quer saber o que aconteceu. Lucrécia se nega a dizer para a mãe. Delfina diz que não vai mais se calar e diz a Rosário que o desgraçado do Carmelo violentou a filha dela. Rosário fica chocada e pergunta a Lucrécia se é verdade. Lucrécia diz à mãe que sim e conta como tudo aconteceu. Rosário apoia Lucrécia e diz que nenhum homem tem o direito de obrigar uma mulher a ficar com ele se ela não quiser. Rosário abraça Lucrécia e diz que entende muito mais do que ela imagina. Juliano chega na casa de Carmelo, enfurecido, dá um soco nele, o joga na rua e diz que ele vai pagar com sangue o que fez com a Lucrécia. Carmelo diz a Juliano que não forçou Lucrécia, que foi ela quem pediu para ele e adorou. Juliano acerta um chute na cara de Carmelo, dá vários socos nele, o chama de maldito infeliz nojento, diz que vai matá-lo e começa a enforcá-lo. Teresa e Manuel chegam, vê Juliano e Carmelo, e Manuel tira Juliano de cima dele. Juliano jura a Carmelo que se ele voltar a tocar na Lucrécia, vai matá-lo. Carmelo se levanta, morrendo de raiva, pergunta o que as pessoas estão olhando, diz que aquela é a casa dele e entra. Teresa fica sem saber o que aconteceu e Juliano vai embora com Manuel. Rosário chora, pega seu diário e começa a ler o que escrevia quando era jovem. Com desespero, Rosário dizia: Não, 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 por favor, não chega perto de mim. Não, não, por favor, não chega perto, por favor, pai, não chega perto de mim. Não, 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 por favor, eu tô te pedindo, não faz isso, eu não quero, não faz isso comigo. Rosário larga o diário, chora ainda mais e age como se estivesse passando por tudo aquilo naquele exato momento. Rosário diz: Pai, eu estou pedindo, por favor, não faz, pai, não faz, eu suplico, por favor, chega, pai, já chega, já chega. Renata vai procurar Carmelo e diz a Assunção e Teresa que ele quis envolvê-la na morte do tio dela e vai ter que escutá-la. Assunção e Teresa ficam surpresas quando Renata diz que Carmelo plantou uma suposta prova para jogar nela a culpa do incêndio, um brinco que ela perdeu da última vez que esteve ali. Renata insiste para falar com Carmelo, mas Teresa e Assunção não permitem. Renata diz a elas que tudo bem, mas que digam para aquele cachorro que ele ainda não a conhece como inimiga e que vai se arrepender pelo resto da vida dele. Teresa diz a Assunção que a Lucrécia tinha razão. O Carmelo é muito pior do que ela imagina. Lucrécia vai procurar por Juliano na casa dele. Como Juliano ainda não chegou, Josué aproveita para conversar com ela. Josué diz a Lucrécia que quer que ela saiba que ele não guarda rancor do pai deles e pergunta se pode dar um abraço nela de irmão. Lucrécia fica feliz e os dois se abraçam. Ordorica conta para Justina que Rodolfo procurou e diz o que ele lhe disse. Justina fica tanto o quanto decepcionada. Ordorica percebe a decepção dela e pergunta
se as coisas não aconteceram ao contrário de como ela contou para ele, se na realidade não foi o marido dela quem a deixou e não ela a ele. Justina se faz de ofendida, diz para Ordorica pensar o que quiser e sai. Juliano chega em casa e Lucrécia pergunta se está tudo bem. Juliano diz a ela que sim, mas eles não contam para Josué o que aconteceu. Josué deixa os dois sozinhos e Juliano diz a Lucrécia que não importa quem é o pai do filho que ela está esperando. Eles vão se casar e vão ficar juntos pelo resto da vida. Temorosa, Lucrécia diz a Juliano que não tem tanta certeza disso, porque se o bebê for do Carmelo, ele não vai aceitá-lo como seu. Juliano diz a ela que isso não é verdade. Lucrécia diz para ele não se comprometer com nada que sabe que não vai cumprir e pede que eles não tomem nenhuma decisão até saber de quem é o filho. Juliano diz que não está de acordo e que, seja de quem for, ele está louco para ficar com ela. Lucrécia diz que ama ele demais para obrigá-lo a aceitar uma situação que não vai fazê-lo felizes. Juliano diz que ela não está obrigando a nada, mas Lucrécia pede para eles se darem um tempo, porque pelo menos ela precisa. Teresa diz a Carmelo que Renata disse sobre ele e diz que vai à polícia contar tudo o que ela sabe. Carmelo se faz de bonzinho, diz a Teresa que ela vai metê-lo em um problema que não é dele, o seu próprio irmão, e que nem mesmo o pai dele, que tanto menosprezava, teria coragem de fazer isso. Justina vai atrás de Rodolfo no restaurante, onde ele está esperando por Irene. Reclama pela pressa dele em querer se divorciar dela e pergunta se ele está louco para rolar à vontade com a sem sal. Rodolfo diz que se Justina está falando da Irene, ele já está com ela, não precisa do divórcio para isso. Justina diz a Rodolfo que passou a vida dela atendendo ele, aos filhos dele, lavando, passando e fazendo compras. Rodolfo diz a ela: Meu Deus, você passou atendendo o Ramiro Souza, que pagava generosamente por seus serviços. Furiosa ao ouvir a verdade, Justina tenta dar uma bofetada em Rodolfo, mas ele não permite. Irene chega e Rodolfo vai embora com ela. Rosário vai ao banheiro e deixa seu diário na cama. Delfina vai até o quarto de Rosário, vê o diário dela e fica chocada ao descobrir que Rosário era violentada pelo pai. Delfina diz a Rosário que o que ela disse para Paulino era verdade. A Lucrécia não é filha dele. Alterada, Rosário manda Delfina calar a boca e diz que Lucrécia é filha de um homem que não a respeitou, de um homem que abusou dela. Delfina pergunta como Rosário pôde viver escondendo isso todos esses anos. Rosário diz a Delfina que não consegue e que a lembra toda vez que ela vê a filha, toda maldita vez que ela passa em sua frente, quando ela abre a boca para falar com ela, cada vez que ela olha. Rosário diz que Lucrécia é a imagem do que fizeram com ela. Delfina diz a Rosário que Lucrécia também não tem culpa nenhuma. Rosário diz que ela também não e que nunca quis que Lucrécia nascesse. Delfina diz que Rosário tem que fazer força para arrancar o rancor que vive carregando na alma, para que finalmente possa aceitar a filha e aconselha a falar com Lucrécia. Rosário diz a Delfina que não, que teria que dizer quem é o pai dela, e isso ela nunca vai saber. Rosário implora a Delfina para não contar aquilo para ninguém. Irene chega em casa e encontra Simão com Rosa. Irene pede para Rosa ir para o quarto. Simão diz a Irene que ela não tem mais que trabalhar porque ele vai cuidar dela e da Rosa, pois acabou de fazer um bom negócio. Irene enfrenta Simão e diz que não quer saber mais dele. Simão ameaça tirar a filha dela se ela não aceitar e ir embora com ele. Simão diz para Irene descansar se puder e vai embora. Os caras para quem Carmelo deve o pegam na rua e o ameaça com a arma. Carmelo diz a eles que mandou dinheiro pelo Fidel e pergunta se ele não a entregou. Jaime diz para Carmelo não se fazer de idiota
pois já sabe que aquele desgraçado não entregou nada e eles vão ter que reclamar com ele.